Jesus, povo de Deus, a quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, o evangelista Alain Magalhães. E nós, irmãos, temos esse canal no YouTube, o canal é Evangelista Alain Magalhães Itapipoca. É um canal que eu fiz para compartilhar mensagens com todos vocês, estudos bíblicos, mensagens, tá bom? E nessa noite maravilhosa eu quero compartilhar uma mensagem com você para abençoar a sua vida, tá bom? Livro de Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 14, que diz assim: E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Meus amados irmãos, como está escrito aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 14, essa referência bíblica fala sobre a morte. Você sabia que existe 3 mortes, irmãos? A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física é quando nós sabemos que o nosso corpo, ele padece, ele morre. Nosso corpo físico, ele volta, para o pó da terra. Esta é a morte física. A morte, irmãos, como está escrito, a morte física, lá em Hebreus capítulo 9, versículo de número 27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Tá bom, irmãos? E a Bíblia Sagrada diz também, lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 14, essa daqui é a terceira morte, que é a morte eterna. A morte eterna, a qual não tem mais jeito para aqueles que morreram eternamente. Aqueles que não foram achados escritos no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Esta é a morte eterna. Terceira morte, meus amados irmãos. E também tem outra morte, a morte espiritual. Morte espiritual é quando o ser humano ele está no pecado, distante de Deus, nas orgias do mundo. Ele até já foi cristão, já conheceu a palavra, mas hoje está afastado de Deus. Esta é a morte espiritual, mas tem uma chance para você voltar. O ser humano se arrepende e volta à presença de Deus. Meus amados irmãos, que nós estejamos na presença de Deus e queira participar só da morte física. Depois da morte física, nós tenhamos a vida eterna, tá bom? Nós tenhamos a vida eterna e vivamos para sempre com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. E os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Que nós viemos morrer em Cristo, ser fiel ao Senhor, não negar a fé, não desistir do Evangelho, permanecer para sempre com o Senhor e viver na presença de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estamos vivos seremos arrebatados. Esta é a nossa esperança, tá bom, meus irmãos? Aprenda, existe 3 mortes: morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Deus abençoe a tua vida. Fique na presença de Deus. Fica na paz. Amém.